Vamos lá, vamos com o Dr. Tadeu Fernandes, pediatra, já está com a gente aqui no Transamérica Notícias. Muito bom dia, Dr. Tadeu. Bom dia, Flávio, é um prazer muito grande estar falando com você. Nesse dia frio de pleno inverno que estamos vivendo, né, Flávio? O inverno tem que dar as caras de vez em quando, né? Porque a gente está tendo um inverno bem atípico, né? A temperatura começa... O senhor já está aí todo encapotado, né? Como eu diria o meu vô. Mas depois, a partir da tarde, já vai tirando, né? Já tira porque o calor... E pra gente, pra saúde, a minha já tá meio avariada, viu? Já tá com aquela tossinha. Molecada em casa já ficou também nesses períodos. Quem é pai, pega na sequência, né? E são as doenças típicas de um inverno também não tão atípico. Mas essa amplitude influi nesse tipo de coisa? Mais uma vez, muito bom dia, doutor Tadeu Fernandes, e essa gentileza aí de atender a Transamérica aqui de Campinas. Sim, com certeza. Essas variações térmicas, esses choques térmicos, mexem muito com o nosso sistema respiratório. É muito fácil de entender. Nosso organismo, nós somos animais homeotermos. Fomos feitos para viver a uma temperatura constante de 36,5 graus. Se de repente a nossa temperatura abaixa para 11 graus agora, mais ou menos isso que está agora, 11, 12 graus, o nosso organismo começa a trabalhar para aquecer o ar que nós estamos respirando. E o que ele faz para isso? Ele dilata os vasos. O vaso, quando está mais dilatado, passa mais sangue. Você sabe, o sangue é quente. E essa vasodilatação no nosso nariz congestiona. Outra coisa, começa a produzir um muco para revestir, para hidratar a nossa mucosa respiratória, porque o ar está muito seco. E o nosso organismo, nossa árvore respiratória, não foi feita para funcionar seca, e sim molhada por um muco. Então nós começamos a ter congestão nasal, ter mais muco, que acaba virando catarro, mas daí o excesso, o organismo tenta jogar para fora e vem a tosse. E não podemos esquecer que esse catarro é um meio de cultura para vírus, para bactérias, e o que não falta circulando entre as escolinhas, circulando no nosso meio, são os vírus e bactérias. Então, foi um mês aqui, terminado aí esse período de férias, galerinha lá em casa toda já contraiu alguma coisinha, ou é uma tocinha pra cá. O mais velho, viu, de 11 anos, e até eu utilizo essa entrevista e trazendo essa situação aqui de casa, ficou até com uma pneumonia. E essa pneumonia que estão citando, né, a pneumonia silenciosa, está tendo até um alerta por parte do governo do estado também, de um aumento no número de casos, não estão sendo registrados, mas dentro dos hospitais estaduais estão sim sentindo uma maior busca de crianças e adolescentes, ou pré-adolescentes no caso, o meu tem 11 anos, por causa de pneumonia. E essa chamada pneumonia atípica, pneumonia silenciosa. E foi justamente isso. Ele ficou com uma tosse, começou uma febre um pouco mais baixa, aquela coisa normal, né, de uma gripe, ou seja, resfriado, mas aquilo se alongou. Foram 2 semanas até, olha, acho bom procurar um pronto-socorro para dar uma olhadinha no pulmão dele. Batata. É aquela pneumonia mais silenciosa, porque não vem ela é silenciosa porque não vem daquele outro jeito que é comum, né? Já vem de uma vez com febre alta, esse tipo de coisa, né? Isso é muito importante e está acontecendo um grande número de casos dessa pneumonia por uma bactéria chamada Mycoplasma. É o nome da bactéria. É uma bactéria intracelular. E isso é muito interessante porque os antibióticos que nós utilizamos para as bactérias pneumocócicas, né, que é a pneumonia pneumocócica, que ela é barulhenta, ela dá catarro. Eu falo assim, ela é espalhafatosa, ela dá febre alta, ela dá catarro, dor, mal-estar. Essa pneumonia é a barulhenta, é a streptocócica, a pneumocócica, né?
E o antibiótico para combater ele são os derivados da penicilina, a amoxicilina e outros antibióticos desta família. A bactéria atípica, o micoplasma, ela dá uma pneumonia não tão escandalosa que nem o pneumococo. Ela é uma pneumonia que dá um mal-estar geral, uma febre não tão alta, uma tosse seca, fala tosse, cough, 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 cough. É uma tosse, cough, cough. E essa pneumonia, isso é muito interessante. Se você usar o antibiótico daquela família das amoxicilinas, não vai curar. Existem antibióticos específicos para essa bactéria, eles são chamados de macrolídeos, é a claritromicina, a azitromicina, que são específicos para esse tipo de bactéria. É muito importante diferenciar uma de outra. Agora, você sabe por que, Flávio, está acontecendo isso? Não faço ideia, gostaria de saber mesmo. Não, vou te contar, é uma grande novidade, no último congresso foi apresentado. Hoje nós temos uma vacina muito eficaz contra o pneumococo, essa bactéria que dá a pneumonia escandalosa, a pneumonia pneumocócica, né? É a vacina pneumocócica, que toma com 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano de idade. E está acontecendo um fenômeno chamado fenômeno da substituição. Então, estão caindo as pneumonias pneumocócicas, estão aumentando as pneumonias pelo micoplasma e por outros sorotipos do pneumococo. E também tudo a ver com vacinação. Eu estava escutando, né, sou ouvinte de você, a reportagem sobre o aumento dos casos de coqueluche. Por que está dando tanta coqueluche? E o governo está estudando isso. Porque nós fazemos vacina contra a coqueluche, né, que é chamada de Bordetella pertussis, com 2 meses de vida, 4 meses, 6 meses, 1 ano e 3 meses, são os 15 meses, reforço com 4 anos, e aí, Flávio, tem um gap. A outra dose é dada só com 15 anos. Então agora está se estudando para antecipar essa dose para 10 a 12 anos, porque percebe que esse reforço dos 4 anos, ele não está suprindo de anticorpos até os 15 anos. Tanto é que a grande maioria que nós estamos tendo eu tive ontem 2 casos de coqueluche, são em adolescentes ou em recém-nascidos, antes de 2 meses de idade. Por quê? Porque eles não receberam a primeira dose ainda. E os papais ou os irmãos mais velhos transmitem para esses bebezinhos a Bordetella pertussis, que causa coqueluche. Só que, nenenzinho, o caso é muito grave. Nós estamos aí com 2 crianças internadas com coqueluche. O caso é bem mais grave e aí precisa de internação, quando é abaixo de 2 meses. O adolescente entra em casa. Doutor, é uma situação aí dessa explicação muito importante, porque a gente está tendo números de pneumonia atípica, né? Essa silenciosa, e como você muito bem disse, uma tosse seca, né? Esse cough. Até o médico pediatra do meu filho citou, parece aquela... É uma tosse meio trombone, né? O barulho que faz é até, assim, me dava até uma certa aflição na tosse, porque não parava, e aquele barulho muito surpreendente, até um alerta mesmo para os pais. E como o senhor disse, né? Como tem a vacinação, é aquela coisa, no mundo animal, e no nosso também, né? No mundo do organismo vivo, rei morto é rei posto, né? Quem perdeu é aquele negócio, alguém vai suprir esse spot aí. E assim funciona também entre os vírus, bactérias, da mesma forma, né? Exatamente. E nós estamos com um problema muito sério, viu, Flávio? Nessa pós-pandemia, infelizmente, e até por causa de várias fake news na internet, os grupos anti-vacinas, né? Nós estamos com uma cobertura vacinal muito baixa para coqueluche. E esse ano nós batemos o recorde negativo, um recorde ruim, negativo, de baixa cobertura vacinal pela vacina da gripe. Deixa eu até falar o nome correto da vacina da gripe.
A gente fala vacina da gripe, mas o nome da vacina correto é vacina contra influenza. Influenza é o vírus da gripe. Flávio, eu sou pediatra há 40 anos. Eu nunca vi tantos casos de influenza como estou vendo nesse inverno. Quadros graves de gripe. E eu pergunto para a mãe, vacinou? Ah, não, doutor, não vacinei. Ah, por que você não vacinou? E aí vem um alerta, aproveite o seu programa com a sua grande audiência para informar isso. Ah, doutor, porque ele estava resfriadinho, com tossinha, com coriza, então eu não fui vacinar. Então, senhores pais, a única contraindicação para você não ir hoje no posto de saúde vacinar seu filho contra a influenza, entre parênteses, gripe, é ele estar com febre. Essa é a única contraindicação. Ah, mas ele está tomando antibiótico. Pode vacinar. Ele está com diarreia. Pode vacinar. Ele está com tossinha e coriza. Pode vacinar. Ele está tomando antibiótico. Pode vacinar. A única contraindicação é ele estar com febre por 24 horas. As vacinas estão disponíveis no posto e, atenção, só até o dia 30. No dia 30 vencem essas vacinas. Essas vacinas são anuais. Elas são semestrais, elas são semestrais. Então venceu o semestre. Agora, no dia 31 de julho, acabou. Elas vão ser retiradas e não vai ter mais. Então, vá antes que acabe. Me chamou realmente a atenção isso, né? A gente trouxe a campanha em si, acabou. Mas as vacinas estão disponíveis nos centros de saúde. E a campanha aqui em Campinas, utilizando os dados da cidade de Campinas, a campanha não atingiu 50% do público-alvo, seja de idosos, seja também de crianças, gestantes e as mamães pós-parto, as puérperas. É algo que... E olha aqui, a vacinação ainda foi aberta para um público maior, já quase ali 2, 3 semanas depois do início da campanha, porque a baixa procura era algo assim muito irritante até para parte da própria Secretaria de Saúde. Então se abre para tentar ter uma imunidade coletiva um pouco maior, né, doutor? Mas impressionante como a gente não tem essa participação agora na gripe. Se abre vacinação para a Covid. A Covid foi diferente aqui em Campinas. Quando se abriu com pouco número, né, de vacinas, com essa nova vacina, a procura foi alta. Mas a de dengue, que está disponível de 10 a 14 anos, foram 18 mil vacinas dessa primeira remessa. Vacinou 15 mil. Isso que o público-alvo, né, de 10 a 14 é estimado em quase 100 mil pessoas. Ou seja, já não tinha vacina suficiente. E o público-alvo é um público-alvo que não gosta de tomar vacina. Esse que é o problema maior. Mas, Flávio, se a gente pode deixar algumas recomendações para o público, é o seguinte. Primeira coisa, antibiótico, o nome de estudo é antivida. Ele só deve ser utilizado em casos restritos e indicados pelo médico. A gente vê muita automedicação de antibiótico. Muita mãe fala, doutor, dá um remédio para aumentar a resistência do meu filho, para enfrentar esse inverno. Eu falo, o melhor remédio para aumentar a resistência do seu filho é você não dar antibiótico sem necessidade. Porque o antibiótico destrói o maior órgão imunológico do corpo humano, que é o intestino, onde está a nossa flora intestinal. Outra coisa, xaropes para tosse. A gente vê as mães usando à torta direita corticoide, prednisolona. A prednisolona é um corticoide, ela abaixa a imunidade. O corticoide altera o crescimento da criança e se usa hoje prednisolona como se fosse xarope de tosse. Dicas caseiras, boa hidratação. A higiene nasal com soro. Flávio, eu tenho mais 1 minuto ou não? Pode, lógico. Então, deixa eu dar uma grande dica. Saiu, infelizmente, uma fake news aí nos grupos do WhatsApp, uma coisa horrível, que é a tal da lavagem nasal. Aparece uma mãe com uma seringa jogando soro de um lado do nariz da criança, daí sai do outro lado. As mães adoraram, olha, entra para um lado, sai pelo outro, que coisa maravilhosa. Eu tive semana passada no Congresso Brasileiro de Otorrinopediatria, que foi em Belo Horizonte, e um colega apresentou dados Brasil. Houve um aumento no Brasil, em 12 meses, de 330%
na incidência de infecção de ouvido em criança. Por quê? Quando você faz um jato com pressão no seu nariz, você não pode esquecer que o seu nariz tem uma tubinha que comunica com o ouvido médio. Então você pega, o nariz é um órgão contaminado, que está aberto para o meio externo. Então você pega bactérias do nariz e leva para dentro do ouvido. E aí tem dor de ouvido e tem infecção de ouvido, 330% de aumento. Então, por favor, senhores pais, essa seringa com pressão que leva essa coisa bonita, sai pelo outro lado o catarro, mas não se esqueça que parte sai pelo outro lado, parte vai para o ouvido e, grave ainda, parte, tanta força, desce até para o pulmão, podendo causar pneumonias. O nariz é um órgão delicado, não se faz lavagem nasal. Você tem que usar aqueles sprayzinhos tradicionais de soro fisiológico para lavar o nariz, não usar a seringa com pressão. É um alto volume, não uma alta pressão. Tá aí uma dica extremamente importante, viu, Daniel Lobin? E faço aqui a minha confissão. Tenho feito isso aí, viu? Tinha feito isso na criançada, inclusive na minha pessoa mesmo. Então, tá aqui então. Você viu a dor que dá no ouvido, né? Dói. Dá pressão, né? Da própria pressão levar. É impressionante. Aqui ele fica, né? Nossa, você tá todo congestionado, aí sai, você tem aquela sensação boa. Ah, isso deve estar funcionando. Então, na verdade, a possibilidade maior é de dar um problema. Sim, sim. Então, coisas caseiras, viu? Você tá com tosse? Tô. Crianças acima de 1 ano, toma uma colherada de mel. O mel é um santo remédio. Toma bastante chá de hortelã, é outro santo remédio. Tem mais 30 segundos? Tem. Vou dar a receita de um xaropinho caseiro. Você pega a casca do abacaxi, corta em quadradinhos, coloca naquela vasilha que você costuma fazer doce de abóbora na sua casa, ou que você faz feijão. O famoso Tupperware. Coloca na água a casca do abacaxi. Uhum. Essa é a época do gengibre, né? Ah, não é sim. para fazer quentão, não. Pega o gengibre, corta ele bem picadinho, põe lá dentro também. Vai lá no seu quintal, pega folhinhas de hortelã, coloca lá também. E coloca para ferver as cascas do abacaxi, que tem uma substância chamada bromexina. Coloca o gengibre, que é o antibiótico natural. Coloca a hortelã, que é um grande expectorante, e deixa ferver. Quando estiver fervendo, você pega uma colher de pau e vai colocando açúcar e vai mexendo até ficar numa calda, igual uma calda. Uhum. Daí você peneira e você vai ter um xarope caseiro maravilhoso, tá? Feito com abacaxi, com gengibre e com a hortelã. E fica bem na consistência de xarope, você pode tomar uma colherada dessa de hora em hora, você vai ver como vai expectorar, como vai limpar. Outra coisa, sempre que for tomar banho, transforme o seu banheiro numa sauninha. Sim. Para respirar aquele vapor de água, porque o ar está muito seco. E umas dicas que o pessoal sempre dá, eu já dou lá no verão, essa dica: coloca um pano úmido no seu quarto. Isso vale no verão. Agora no inverno não vale, sabe por quê? Porque nós não temos calor suficiente para fazer evaporar a água da toalha ou do balde que você colocar. Então isso é uma medida hoje sem muito nexo no inverno. Então tá aí. Essa eu não sabia. No verão, então, a gente pega uma toalha, um balde com água e deixa no quarto. Deixa mais Daniel, porque no verão tá calor, né? Sim. Então essa água evapora e umidifica o ar. Mas se você colocar agora, com 11 graus, esse balde de água ali no seu quarto, a água não vai evaporar, não vai ter temperatura para evaporar a água, vai ficar a água no balde. É importante. Ó, tinha uns antigos que para melhorar as vias aéreas, comia cebola, né? Isso ainda funciona? Não. Esse daí já passou para lenda agora, né? O pessoal fazia. Mas um caldinho quente à noite sempre é bom. Ah, né? Isso é bom, hein? Pô, uma sopinha de cebola à noite sempre é bom, né? Sopinha de cebola, coloca uma pimentinha assim, uma delícia. Muito bom. Gostei da dica do abacaxi, hein? Abacaxi, gengibre e hortelã. Faz uma caldinha, Isso. peneira e tá pronto. Nossa, é um xarope maravilhoso.
E aproveita e faz um suco de abacaxi que tem vitamina C e toma. Espetáculo. Doutor Tadeu Fernandes, queria agradecer essa participação do senhor aqui no Transamérica Notícias. Informações muito importantes sobre essas doenças típicas de inverno, algumas que estão se tornando típicas agora, né? Nesse momento que estamos vivendo, nessa transição entre essas doenças e esses alertas e muita prestação de serviço que a gente trouxe agora. Muito obrigado, viu, doutor Tadeu? Obrigado, Flávio. Obrigado, Daniel. Um bom dia a todos e um bom inverno a todos vocês. Um bom inverno. E você tá sabendo que semana que vem o inverno já dá aquelas caras. Você fala, não vou ficar muito... É veranico. Então a gente vai ter esses 12 graus aqui que a gente tá tendo, 11, 12, e depois vai pra 31. Aí não há quem aguente também, né? Toda hora isso. Doutor... tem que ter saúde. Um abraço, doutor. Muito obrigado pela participação aqui na Rádio Transamérica Campinas 97,7 FM. Só trazendo essa informação, então,